Frio e fome em São Paulo, 1964. 82 quilos. Tim desembarcou no aeroporto do Galeão em abril de 64, com 21 anos e a roupa do corpo. "Nunca mais ponha os pés aqui", foram as últimas palavras que ouviu em solo americano. Dona Maria quase morreu de susto quando uma filha atendeu o telefone e disse que era Tim do Galeão, pedindo que fossem buscá-lo. Não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus até a Tijuca. Com a morte do seu altivo, a pensão tinha acabado e a família se mudara para uma casa menor na rua Salvador de Mendonça. Mãe e filho se abraçaram às lágrimas depois de 5 anos de ausência. Tim estava barbado e com a aparência cansada, com os cabelos cortados mais curtos e, mesmo depois de emagrecer bastante na cadeia, bem mais gordo do que quando saíra do Brasil. Mas o mais impressionante era a cor, ou a sua falta, depois de 4 meses sem sol no inverno americano. Disse que resolvera voltar para não ser convocado para a Guerra do Vietnã e que trazia presentes para todos, mas a mala se extraviara na viagem. "Há 3 anos eu não falava uma palavra de português." No dia seguinte, saiu para ver uma Tijuca muito diferente da que havia deixado. As coisas tinham mudado rapidamente no Brasil. O Rio de Janeiro não era mais a capital. O presidente era um general. O sonho da volta de JK tinha ido para o espaço. O poder estava na mão dos militares em Brasília. E ninguém queria mais saber de bossa nova. Roberto, Erasmo e Jorge não iam mais ao Divino. Estavam estourando nas rádios com Parei na Contramão, Mais Que Nada e Festa de Arromba. Tinham mudado para São Paulo e faziam sucesso na televisão. Todo mundo tinha se dado bem e Tim estava sozinho no Divino quase vazio, sem trabalho, sem namorada e sem um puto no bolso. E pior, na Tijuca ninguém fumava maconha. Era coisa de marginal, difícil de achar, tinha que subir o Morro do Querosene para tentar conseguir alguma coisinha para se consolar. O sonho musical estava adiado. Pressionado pela família, começou a procurar emprego. Com seu inglês perfeito e evitando as gírias, conseguiu uma vaga de guia turístico na agência Camilo Can, a mesma da sua viagem aos Estados Unidos com os padres. Tim levava grupos de americanos ao Corcovado e ao Pão de Açúcar, atravessava a Baía de Guanabara na barca da Cantareira, ia até a ilha de Paquetá, passeava com eles de charrete e pedalinho. A cidade estava muito diferente, com um imenso aterro arborizado, cheio de campos de futebol, que ia do aeroporto Santos Dumont até a enseada de Botafogo. A Avenida Atlântica tinha sido duplicada. O asfalto e o calçadão de pedras portuguesas avançavam sobre a praia. 2 novos túneis furavam as montanhas de Copacabana. O Rebouças ligava a Tijuca à Zona Sul. O inglês e o humor eram ótimos, mas os conhecimentos de história e geografia do simpático guia deixavam muito a desejar. E ele não durou muito na agência das maletinhas azuis. Mudou de ônibus e de agência, mas também não foi muito longe. Monumentos históricos não eram o seu forte, e o Rio de Janeiro tinha muitos deles. Em Botafogo, embora os turistas pudessem ler o nome de Cuauhtémoc na placa da estátua, Tim sempre chamava o último imperador asteca de Caramuru, que tinha ajudado a Araribóia a expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Era um samba do índio doido. Às vésperas do Carnaval de 66, fazia um calor do cão na Tijuca. Tim e seu amigo Peroba zanzavam tarde da noite pela Praça Afonso Pena, quase deserta, quando passaram por uma casa com todas as janelas fechadas, aparentemente sem ninguém, com uma bela mesa de vime e 4 cadeiras dando sopa na varanda. Tiveram uma ideia. Tim havia sido chamado para gravar com o conjunto Os Diagonais e precisava de uma graninha para comprar uns aditivos para usar na gravação. Primeiro, levaram a mesa e 2 cadeiras. Quando voltaram para pegar as outras 2, foram presos por uma patrulha da PM e levados para a delegacia da Quinta da Boa Vista.
Não era novidade para um veterano de 5 prisões nos Estados Unidos. Surpresa foi a porrada que levou no pé do ouvido logo que chegou, antes mesmo de ser jogado no xadrez. Nunca tinha levado um peteleco em nenhuma delegacia ou cadeia americana. Só o xingavam e ameaçavam. Aterrorizado, ouvia os gritos do Peroba na cela ao lado e os baques secos dos socos e chutes. Se preparava para o pior. Agora é a tua vez, gordo ladrão. O policial abriu a porta da cela e entrou com os colegas. Cercado, Tim levou uma saraivada de socos na cabeça, no estômago e na cara, cacetadas no corpo inteiro como um cão danado. Um carcereiro dormia em uma cama de campanha e, acordado pelos gritos, se levantou com muita raiva e disposição e derrubou Tim com um soco no ouvido que doeu mais do que todas as porradas que tinha levado. No chão, começou a ser chutado e pensou em fingir que desmaiava ou morria, mas acabou perdendo os sentidos de verdade. De olho roxo e moído de pancada, foi enquadrado no artigo 155, furto sem violência nem grave ameaça, e condenado a 10 meses de reclusão na penitenciária Lemos de Brito, na rua Frei Caneca. Na cadeia, ouvia Jorge Ben, Wilson Simonal e Roberto Carlos o dia inteiro no rádio dos carcereiros. Lia notícias sobre o sucesso deles em jornais e revistas velhas que circulavam no presídio. Chocado com a reportagem, Roberto Carlos compra seu 8º carrão, jurou que quando saísse dali ia procurá-lo em São Paulo. Adotaria o nome artístico de Tim, só Tim, sem sobrenome, e gravaria discos, faria shows, ficaria rico e famoso. Só precisava de uma chance. Logo, Tim se tornou popular entre os presos, porque cantava e tocava violão, ajudava a aliviar o sufoco, brincava com todo mundo e divertia os apenados e carcereiros com suas piadas. Como não era considerado um detento perigoso e cumpria pena pequena, desfrutava de muitas liberdades e regalias, mas nunca imaginou que pudesse ir tão longe. Um domingo de visita, Tim recebeu de sua irmã Maria Imaculada, junto com um bolo de chocolate, uma carta que havia sido enviada à sua casa. Era do organizador de um grupo de professores americanos que ele havia guiado e divertido no Rio e com quem havia trocado gentilezas e endereços. Ele estava voltando, agora trazendo um grupo maior e queria contratar de novo os seus serviços. Faltavam poucos meses para sua liberdade. Era uma oportunidade única de ganhar uns dólares honestamente. Tim foi aos carcereiros, mostrou a carta e traduziu seu drama, pedindo compreensão e amizade. 2 semanas depois, quando os 40 professores da Universidade do Wisconsin chegaram, quem os esperava no aeroporto era o detento Sebastião Rodrigues Maia, diretamente da penitenciária Lemos de Brito, para onde voltou no fim da tarde, para o confere dos presos, depois de uma extenuante jornada no Pão de Açúcar, conforme acertado com os seus carcereiros camaradas. Tudo correu muito bem nos dias seguintes, no hotel em Copacabana, no Corcovado e nas excursões a Petrópolis, Araruama e Paquetá. O único problema, incontornável, foi a programação noturna do último dia. Os gringos não abriam mão de um show de mulatas e Tim teve que declinar, dizendo que seu irmão havia morrido. Recebeu os pêsames e avisou que seu amigo Cláudio o substituiria, enquanto contava os dólares em sua cela, separando o que pagaria ao amigo pelo serviço. No final do ano, Tim foi libertado, mas nem passou em casa. Foi direto para o divino. De chinelos menores do que os seus pés e com a roupa com que havia saído da cadeia, parecia um mendigo. A primeira pessoa que encontrou foi Almir, o da Vespa, que havia adotado o nome artístico de Almir Ricardi e, com a ajuda de Erasmo, estava tentando uma carreira de cantor na onda da Jovem Guarda, em São Paulo. Logo chegou também Renato Caravita, que havia tomado rumo profissional oposto, fazendo concurso para delegado de polícia. Morrendo de pena de Tim, a primeira coisa que fizeram
foi-lhe arranjar umas roupas velhas, que não melhoraram muito a sua triste aparência. Almir tentou animá-lo, contando que as coisas estavam fervendo em São Paulo, que todo mundo estava se dando bem, fazendo sucesso, ganhando dinheiro, que não era nem preciso cantar as meninas. Elas se jogavam nos braços da turma da Jovem Guarda. Passou rapidamente em casa para pedir a bênção à mãe e ver os irmãos. Estava com muita vergonha e raiva. No dia seguinte, jogou algumas roupas numa sacola e partiu para São Paulo, com a passagem conseguida pela mãe de Almir com um amigo da aviação expresso brasileiro. Tim só pediu uma coisa ao amigo: 2 latas de leite condensado, que furou e foi mamando no ônibus até São Paulo. Chegou no fim da tarde de domingo e foi direto para a TV Record, onde era gravado o programa da Jovem Guarda. Levou um puta susto quando chegou ao Teatro Record. Uma multidão de jovens, maioria garotas, brancas e pretas, empregadas e patroas, lotava a calçada em frente ao teatro e gritava sem parar. Da rua se ouvia a explosão dos aplausos à entrada de mais um jovem ídolo. As paredes do teatro tremiam com o som das guitarras. O programa já havia começado e Tim estava besta com o que via e ouvia. Aquele pessoalzinho do divino, hein? Não havia a menor possibilidade de furar a massa juvenil até as portas de vidro fechadas e guardadas por policiais e seguranças. Tentou uma entrada lateral, onde também havia muita gente. Uma porta se abriu para alguém sair e Tim explicou que era amigo do Roberto Carlos, do Erasmo, da Tijuca. Deu em nada. Com a porta fechada na cara, gritou que Roberto tinha comido muito de graça na sua casa, que tinha ensinado o Erasmo a tocar violão. O pessoal em volta riu. Humilhado e ofendido, com o coração batendo forte, ouvia as explosões de aplausos, risos e guitarras na jovem tarde de domingo. Como ele queria estar naquele palco. Só precisava de uma oportunidade, só umazinha, para provar que cantava muito mais do que eles, que tinha mais swing, mais volume, mais timbre, mais estilo, mais tudo do que eles. Juntos! E ainda cantava músicas muito melhores. E tudo em inglês perfeito. Quando o programa terminou, a massa que estava na frente do teatro cercou a porta dos fundos. A polícia abriu um corredor para a passagem dos artistas até os carros. Seguranças davam ordem e abriam caminho. Tim foi envolvido, empurrado e quase derrubado pela jovem turba que gritava sem parar o nome dos seus ídolos, com bloquinhos de autógrafos nas mãos. Flashes explodiam, parecia um filme, coisa de Elvis Presley. De longe, na ponta dos pés, Tim viu passarem Erasmo e vários artistas que não conhecia, e finalmente Roberto. Gritou seu nome com toda a potência e volume de sua voz, mas não foi ouvido. Abafado pela histeria ensurdecedora das fãs, a passagem do garoto que ele tinha mandado embora dos Sputniks. Com a saída dos últimos artistas, a massa se dispersou e Tim se viu perdido na noite de São Paulo, sob uma garoa fina, puto da vida e louco de fome, e foi para a pensão que Almir havia lhe indicado, na Rua Aurora, zona de putas no centro da cidade. Na noite do dia seguinte, conseguiu com Almir o endereço de Roberto Carlos e pegou um ônibus para a Rua Albuquerque Lins. Mas Roberto estava longe dali, talvez na cantina de Geto ou na boate Cave, cercado de amigos e garotinhas, comemorando mais um dia feliz. Na portaria de um prédio moderno e luxuoso, Tim contou a sua história e a sua urgência, mas foi barrado pelo porteiro. Roberto não estava em casa, ele disse. Aproveitando a saída de um carro da garagem e uma distração do porteiro, Tim entrou sorrateiramente, pegou o elevador de serviço, subiu até o apartamento de Roberto e tocou a campainha. A empregada não gostou nada daquela figura estranha, escura e esmulambada que viu pelo olho mágico. Tim contou a sua história. Ela gritou que o patrão não estava. Tim insistiu, fez drama, contou que tinha viajado o dia inteiro, que estava sem comer desde de manhã, só para falar com Roberto. Era questão de vida ou morte. Como Roberto não estava, ela consultou o seu secretário baterista, Dedé, que também não conhecia nenhum Tim ou Tião da Tijuca.
Compadecida, ela entreabriu a porta e ofereceu-lhe um prato de comida, que ele devorou com raiva, frustração e apetite. Agradeceu, pediu um trocado para a passagem e voltou para a pensão.